Hoje de manhã, 16 de junho de 2010, uma fria madrugada por sinal, o cronista teve boa conversa com estagiários. Apontava-lhes na biblioteca obras importantes para leitura e aprendizado. No intervalo lhe veio às mãos extrato de notícia divulgada nos matutinos sobre emenda constitucional que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, concernente, entre várias pretensões, a exigência de no mínimo 20 anos de atividade profissional a título de requisito fundamental a indicação a ministro da Suprema Corte. Isso saiu por comentário do antigo e conceituado jornalista Fausto Macedo. A notícia tem importância maior quando se relembra que o ministro Eros Grau está a pique de se aposentar. Se a memória do cronista não falha, o presidente da República indicará o 9º integrante do Supremo Tribunal Federal a partir da primeira escolha que fez, isto significando que restariam apenas 2 não apadrinhados. Não quer dizer que um magistrado apontado pelo presidente seria parcial na solução de conflitos havidos entre o executivo e terceiros, porque o juiz, após vestir a toga da maior graduação da magistratura brasileira, se desliga dos laços primitivos e alça voo com os próprios impulsos, nestes incluídos, é claro, aqueles vinculados a convicções pessoais e ideologias das quais o homem não se livra. Neste sentido, é supina bobagem afirmar-se que o exercício da magistratura prima pela imparcialidade. Não há seres humanos imparciais, impregnados no próprio DNA, desenvolvendo desde a primeira infância suas vocações genéticas. A afirmativa prevalece até mesmo no futebol. Lembrar que o ministro Nelson Gria, dos maiores penalistas que o Brasil teve e tem, embora hoje pouco lido, torcia afincadamente pelo Fluminense, frequentando os estádios. Há realmente vinculações muito bem fixadas na vida de todos. O máximo que um magistrado honesto pode fazer é livrar-se dos conceitos e preconceitos, na medida do possível, procurando equilibrar suas tendências enquanto examina questões objetivas. O cronista se recorda, inclusive, de juiz que, quanto pior o caso, melhor tratava o réu, temeroso de praticar injustiça. Aliás, o assunto não escapou aos ministros Celso de Marco Aurélio, entre outros, corporificando ambos a consequência da luta interior para garantir o exercício pleno do contraditório. Vale a instrução para a breve síntese da sofisticada experiência legislativa posta em discussão na emenda constitucional 434, deixando-se de lado, por enquanto, o exame de aspectos menos importantes. Pleiteia-se no citado projeto de emenda constitucional que os indicados a ministros da Suprema Corte exibam, além do notório saber jurídico, um mínimo de 20 anos de experiência profissional na magistratura, advocacia, Ministério Público ou ciências afins. É saudável a busca da imposição do requisito em causa, embora possa existir quem, com menor dose de experienciação, seja diferenciado a ponto de superar a aquisição no tempo de possibilidades culturais eficazes ao uso da toga reservada à magistratura suprema. O cronista, aos 51 anos de advocacia criminal, viu ou conviveu, mesmo que não intimamente, com exceções assim. Bastando lembrar o tratadista Pontes de Miranda, cuja casa visitou no Rio de Janeiro quando aquele jurista já era bem amadurecido. Pontes de Miranda, muito moço,
Escreveu Teoria e Prática do Habeas Corpus, reeditando o livro muitos anos depois, sem lhe acrescentar muita coisa ou coisa alguma, e passando no entremeio ao Tratado de Direito Privado, obra ciclópica ainda usada naquilo que se mantém de doutrina pura. Outros existem por aí, porque o cérebro humano pode surpreender na capacidade de aquisição e armazenamento de informações. A rotina, entretanto, aponta a experiência a título de estrutura preliminar imprescindível à ocupação de cargos públicos. Vem do passado exemplo de ministro contando pouco mais de 20 anos de idade, nomeado por uma rainha de Espanha, aquela mesma que tinha braços alvos e impunha restrições a que as damas da corte comparecessem aos bailes descenlovadas. Isso aconteceu ao tempo em que Goya era o retratista favorito do palácio. Voltando diretamente à Suprema Corte, é bom dizer que, mesmo em composição majoritária devida ao atual presidente da República, ela vem cumprindo superiormente a tarefa de equilibrar adequadamente, embora devagar, o conflito terrível entre as pretensões do Estado de acusação e a resistência dos cidadãos, não havendo, salvo o melhor juízo, queixas dos melhores criminalistas que exercem naquela corte o direito de defesa. Espera-se ansiosamente que o chefe do Poder Executivo tenha em mente, ao indicar novo magistrado excelso, a necessidade de razoável prudência, porque a Suprema Corte não é depositária de vocações políticas, mas sim um território delicadíssimo a ser habitado por quem, aos olhos da maioria da classe jurídica, exiba qualidades inerentes ao exercício da tarefa, que, se santa não é, santificada deveria ser. O cronista, entre suas leituras preferidas, tem na memória os contos de Pirandello. Num deles, não sendo necessário dizer qual, um personagem recomendava a outro não se valer de advogados muito jovens. Não é bem assim, porque a postulação em juízo não é privilégio de patriarcas, mas o escriba, ocasionalmente, presta atenção a uma estatueta posta à entrada da sala onde exerce diuturnamente a dolorosa atividade de não ser ultrapassado na atualização do direito. Cuida daquela escultura de um velho profissional em pé na tribuna, gesticulando enquanto oferece aos julgadores uma postura nervosa e impulsionada pela tarefa de levar ao tribunal o caso a ser defendido. Curiosamente, a face do boneco está revestida de rugas, boca exibe esgares e o nariz se põe rubicundo, à maneira das clássicas pinturas holandesas do século XVIII. Não se sabe por qual razão, mas provavelmente ligando-se às pretensões e tensões repetidas, juristas em maioria perdem os cabelos e as fossas nasais se arredondam. De repente, tais proveniências físicas são fatores ligados sintomaticamente à velhice, mas tomam relevo entre os causídicos. Tudo faz parte do componente biopsíquico constitutivo das qualidades positivas do cidadão. A antiguidade exibe modelos de criaturas famosas mortas antes de completarem 40 e poucos anos. Alexandre Magno dominou um bom pedaço do mundo e morreu muito cedo. Naquela época, quando se conta, os romanos, exceção dos senadores, partiam moços para o outro mundo, afirmam alguns atualmente. Os aquedutos de Roma tinham chumbo, seriam arseniados, envenenando-se aos poucos os cidadinos. Pode ser verdade, pois os homens do campo viviam mais.
ainda vivem mais. Se vê que a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal pode levar os interessados a digressões que vão desde o aspecto físico à própria rememoração do pretérito distante, incursionando-se também pelo terreno biotecnológico, interessando aos estudos modernos da psique humana. Basta, no fim das contas, que o presidente da República leve tais fatores em consideração, infenso assim ao vai e vem das ondas políticas que tem sido o cilindro mestre da entronização em postos importantes deixados vagos da República. E ponto final.